Fala pessoal, paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica, mais um episódio da nossa leitura bíblica anual, Bíblia Todo Dia. E hoje nós estamos aqui com o quinto episódio. Meu nome é Carlos e eu vou estar aqui selecionando uma passagem que me chamou a atenção ao longo dessa semana para comentar aqui com vocês, beleza? A passagem que eu quero comentar está lá em Levítico 26, a partir do versículo 44 e 45. Vou ler aqui para vocês. Versículo 44. E, demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser-lhes por Deus. Eu sou o Senhor. Eu selecionei esses versículos porque, na verdade, todo esse capítulo 26 é um capítulo muito bom. Eu sugiro que vocês leiam com calma esse capítulo, porque ele fala sobre algumas coisas muito importantes. Ele fala dos estatutos, juízos e leis que Deus estava passando para os discípulos. Ele fala dos estatutos, juízos e leis que Deus estava passando para o povo de Israel naquela época. Essa é uma passagem que trata muito a respeito da dualidade de caminhos que o ser humano pode escolher. Ele pode tanto escolher seguir aquilo que Deus deseja, o caminho que o Senhor colocou para ele, ou escolher viver longe do Senhor. Ele pode escolher estar perto do Senhor ou estar longe. E aqui a gente tem um claro exemplo disso, porque o Senhor começa falando tudo aquilo que o povo de Israel teria se decidisse seguir os mandamentos, se decidisse seguir aquilo que o Senhor desejava. E ele traz logo no início do capítulo várias coisas boas que aconteceriam a respeito de chuva, de colheita, de uma vida boa que eles teriam. Mas o Senhor ele também registra aquilo que aconteceria caso eles quisessem se afastar dos caminhos dele. E lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, o Senhor faz um comentário muito interessante que eu quero registrar aqui, que ele fala assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo e os fiz andar direitos. O Senhor, ele lembra ao povo de Israel aqui o que ele fez pela vida deles. E é muito importante lembrar disso, porque um dos pontos interessantes que a gente pode tirar desse capítulo como aprendizado é justamente a tendência que o homem tem de escolher fazer o errado, de escolher fazer aquilo que não agrada a Deus. O homem tem uma tendência natural que é fruto do pecado original, que é fruto desse defeito que acompanha a humanidade por ter pecado lá atrás. O homem ele se inclina a sempre fazer as coisas que o Senhor não deseja. Ele se inclina a fazer as coisas que desagradam ao Senhor. E aqui o Senhor registra tudo aquilo que aconteceria de bom se eles decidissem seguir os caminhos do Senhor, mas também registra tudo aquilo que aconteceria de mal se eles decidissem seguir os caminhos fora do Senhor. E nesse mesmo período de leitura bíblica, vocês também vão chegar na história onde os espias voltam de espiar a Terra Prometida, e é uma história muito conhecida. Dos 12 espias que vão, apenas 2 relatam coisas boas, os outros 10 relatam dificuldades, problemas, e a resposta do povo a Moisés e a Deus é querer voltar para o Egito. É querer sair dos planos do Senhor, porque no Egito eles tinham uma falsa segurança, eles tinham um vislumbre de algumas coisas que eles achavam que eram positivas, mas num ambiente onde o Senhor não queria que eles estivessem. E aqui a gente está tratando de um povo que é ex-escravo. Era um povo que passou 400 anos escravo no Egito, mas que agora eles não estavam mais escravos. E o Senhor tinha libertado eles, mas essa mentalidade de escravo eles ainda tinham bastante. Então o Senhor estava trabalhando isso neles, mas eles precisavam se libertar dessa mentalidade de escravo que se contentava com coisas poucas, sendo que Deus estava pronto para dar coisas ainda maiores para eles. E muitas vezes isso se aplica à nossa vida, porque nós, uma vez que estamos afastados, longe do pecado, estamos vivendo para Deus, nós estamos nesse processo de reabilitação, buscando cada vez mais santidade, cada vez buscando estar mais próximo do Senhor. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar entrando num ambiente, entrando num caminho onde a gente tem uma recaída, onde a gente acaba voltando a desejar aquelas coisas que um dia quem esteve fora da presença do Senhor quis. E por isso é preciso se livrar dessa mentalidade pecaminosa. É preciso se livrar dessa mentalidade de escravo que o povo do Egito tinha. Porque aquilo que o Senhor deseja nos dar, aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, é muito maior do que qualquer coisa que a gente já tenha tido alguma vez. Lendo os primeiros versículos do capítulo 26, vocês vão ver várias bênçãos, várias coisas boas que o Senhor vai fazer ao povo.
Só que o Senhor já também deixa registrado aquilo que aconteceria se o povo se afastasse dos caminhos dele. Inclusive aqui a gente encontra uma passagem que registra os dois cativeiros do povo de Israel, tanto o cativeiro do reino de Israel quanto o cativeiro do reino de Judá, porque já estava previsto aquilo que poderia acontecer caso o povo se afastasse dos caminhos do Senhor. E esse capítulo ele vai encerrar contando aquilo que aconteceria no final para o povo, mesmo aqueles que se afastassem, aquilo que eles teriam. E foi justamente nos versículos finais, foi o que eu li aqui pra gente. Porque o Senhor, mesmo para aqueles que escolhem se afastar do caminho dele, ele é paciente, ele é longânimo, ele pesa a mão, ele traz o juízo, mas ele ainda dá um escape, ele ainda dá uma possibilidade para que essas pessoas possam se arrepender. Deus usa as consequências do nosso pecado para nos trazer de volta ao arrependimento. Muitas vezes, muitas situações pelos quais passamos, Deus utilizará aquela situação para fazer com que a gente volte aos caminhos dele. Então, ao longo dessa semana a gente vai poder ver vários versículos, várias passagens muito importantes. Mas aquilo que eu quis trazer de mais interessante desse momento para vocês foi isso. Sobre essa passagem, sobre todas as coisas boas que o Senhor tem destinado a nos dar. E sobre todas as coisas ruins que podem acontecer caso a gente escolha seguir uma vida sem Ele. Porque no final, não são as coisas boas ou as coisas ruins que importam, mas é sobre estar vivendo com Ele ou sem Ele. Como consequência de viver com Ele, a gente recebe coisas boas, mas a consequência de viver sem Ele é muito pior do que qualquer coisa que a gente poderia ter. Aqui está registrado aquilo que poderia acontecer se você seguisse os caminhos do Senhor e aquilo que acontece quando você não segue. Mas acima de tudo, se hoje você estiver passando por uma situação onde você se sente afastado, onde você se sente distante dos caminhos do Senhor, esse versículo, esse capítulo, mostra que ainda há esperança para você que pode se ver num momento afastado. Por quê? Enquanto há vida, ainda há esperança. E você ainda pode estar mais perto dos caminhos do Senhor. Se você passou por alguma dificuldade, se você sente que, poxa, eu não estou mais sentindo o Espírito Santo daquela mesma forma que eu já senti algum dia. Ou mesmo, poxa, eu nunca senti isso. Eu acabei caindo aqui nesse vídeo por acaso e eu nunca senti a presença do Espírito Santo. Existe uma coisa muito importante que eu quero dizer a você. Ainda há esperança para todos aqueles que desejam ter um encontro com o Senhor ou a todo aquele que deseja voltar aos caminhos dele, porque há esperança. E eu quero encerrar aqui só ressaltando os últimos versículos desse capítulo 26, que vai dizer o seguinte, lá no versículo 40, dizendo que então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais e as suas transgressões, o que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. E o versículo 42 diz assim, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. O Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos, o Senhor não se esquece de nenhuma de suas promessas. Se a gente por acaso acaba indo parar num caminho onde não foi a vontade dele, ele está pronto esperando que a gente retroceda e volte, e ele está com os braços abertos esperando pela gente. Que você não ceda à tentação de retornar a caminhos que uma vez você abandonou para ficar mais perto de Jesus, porque a Bíblia já registra tudo aquilo que pode acontecer caso a gente escolha um caminho que não seja um caminho que o Senhor quer para a nossa vida. Que você possa sempre escolher o caminho que o Senhor deseja. É isso, muito obrigado e até a próxima semana.